Vamos continuar então com outra temática aqui de nosso Arduino, será a nossa última temática, mas que vocês conseguirão tirar muita potencialidade com o que a gente vai ver daqui a pouco. O próximo que iremos aprender com o Arduino é como utilizar a comunicação I2C. Esse tipo de comunicação será básica porque muitos dos dispositivos que existem atualmente utilizam esse tipo de comunicação para interagir com os microcontroladores. E é claro, o nosso Arduino faz parte dessa grande família de microcontroladores e é por isso que no mercado vendem muitos periféricos e todos eles são comunicados através dessa comunicação I2C. A gente anteriormente tinha visto como fazer uma comunicação serial e que com isso a gente conseguia se comunicar com o nosso computador, só que agora nessa comunicação I2C a gente vai utilizar dois fios para lograr essa comunicação e através desses dois fios a gente conseguirá interligar um monte de periféricos e todos esses periféricos então nós conseguiríamos controlar com o nosso Arduino. Então se vocês sabem mexer com a I2C, muito provavelmente vocês conseguirão programar vários dos periféricos que vocês podem conseguir hoje em dia no mercado. Vamos ver primeiro o conceito básico, como é que está por trás ou como é que funciona aquela comunicação I2C e posteriormente vamos ver uns exemplos de aplicação com o nosso Arduino. Vocês verão que é relativamente simples de implementar, assim que vamos começar. Vamos ver outra das aplicações que o Arduino nos oferece e é sobre a comunicação I2C. A gente já tinha visto até aqui a comunicação serial, com a qual a gente podia se comunicar com o Arduino e o computador. Essa comunicação I2C também corresponde a outro tipo de comunicação serial e vou explicar rapidinho o conceito básico de como ela funciona. É porque muitos dos periféricos que vocês irão comprar no mercado, muitos deles vão trabalhar com esse tipo de comunicação. Então a ideia é pelo menos que vocês saibam qual é o conceito que está por trás dela, aunque a gente não irá entrar muito em detalhes. Porque quando a gente for ligar um periférico qualquer, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo, vai ser bastante simples, principalmente porque as livrarias dos periféricos do Arduino, elas se valem daquele conceito da comunicação I2C. O barramento de comunicação I2C é um protocolo realizado através de dois fios. Através desses dois fios, diferentes dispositivos podem ser conectados, onde alguns deles serão mestras, né, ou master, assim como muitos outros serão slaves ou escravos. Então, basicamente, a gente vai ver que a comunicação I2C, como aqui fala, é de dois fios. É o fio verde, que a gente chama de SDA, e o fio azul, que é o SCL. Adicionalmente, aqui a gente só está representando as linhas de alimentação, VCC, que é o positivo, e GND, que é a terra. A gente vê que nós, na comunicação I2C, podemos ter vários dispositivos ligados unicamente a esses fios aí. E a gente pode, por exemplo, ter um master, um maestro, e esse maestro pode se comunicar unicamente com dois fios, com qualquer um dos escravos que tem no protocolo. Pode ser um LCD, pode ser um sensor, pode ser outro Arduino. Inclusive, nessa comunicação, como a gente fala aqui, vocês podem ter vários maestros, pode ter um só maestro, vários escravos. Para reconhecer cada um dos dispositivos que estão conectados aos dois fios do barramento de interface de comunicação I2C, cada dispositivo vai receber um endereço. Assim, nesse tipo de comunicação, o master é quem tem a iniciativa na transferência e este é quem decide com quem ele deseja se conectar para enviar e receber dados e também decide quando finalizar a comunicação. Então temos um master aqui na nossa comunicação, ele terá um endereço, os escravos, escravo 1 terá um endereço, escravo 2 e escravo 3. E o master, dependendo desses endereços, o master pode intercambiar informações. Os dois fios do barramento do I2C são linhas de coletor abertas, onde uma das linhas transmite o sinal de clock, que é conhecida como SCL, que é a linha azul, e a outra linha carrega os dados, que é conhecida como SDA, que é a linha verde. Dado que elas são de coletor comum, para que a comunicação funcione, deve existir dois resistores, que a gente está vendo aqui, como pull-up, ou seja, jogados para positivo
para que sempre nessas duas linhas haja um estado lógico alto. Dito isso, então a gente sabe que tem vários escravos, são só duas linhas e a alimentação VCC deve ter duas resistências pull-off. Agora, como é que funciona essa comunicação? A transmissão de dados vai começar com um bit inicial que a gente vai conhecer como start e vai terminar com um bit final que é o stop. O bit start é reconhecido porque a linha CDA passa de um estado lógico alto para um estado lógico baixo. Vemos aqui que nas duas linhas, por causa desses dois resistores, eles sempre vão estar em estado lógico alto. Só que quando o SDA, por exemplo, o mestre, jogar o SDA para baixo, e enquanto isso o SCL, que é o azul, ainda continua em alto, então aí todos os escravos sabem que nesse instante se iniciou a comunicação, que o maestro quer se comunicar com eles e daqui a pouco o maestro vai falar com quem. Só que no final, quando a comunicação acontecer, a gente vai ver que o SCL, que é o clock, ele também estará em alto e nesse instante que ele está em alto, o SDA passa de baixo para alto. Quando acontecem essas duas coisas simultâneas, é porque a comunicação I2C encerrou. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que aqui temos uns dados que querem ser enviados, que pode ser qualquer coisa. Então, o primeiro que vamos ver aqui nessa representação é que inicialmente vamos ter um bit de start, que é quando a sequência SDA passa para baixo, quando o SCL está alto, e a sequência terá aqui no final um bit de stop, que é quando passa de baixo para alto, quando o SCL está em alto. Então a gente já tem esses dois bits. O seguinte, quando a transmissão de dados começa, o mestre envia o endereço do escravo com o qual ele deseja se comunicar. Esse endereço pode ter entre 7 ou 10 bits no formato de byte, que é 1 ou 2 bits respectivamente. Então, com isso, por exemplo, o master já enviou aquele start, agora todos esses carinhas aqui já sabem que o maestro quer falar com alguém. Esses caras terão que esperar se o maestro envia o endereço que cada um deles tem. A nível eletrônico, cada um desses escravos, por exemplo, eles terão uma forma de, alguns, claro, terão a forma de configurar o endereço. Simplesmente aqui a gente vê, por exemplo, nesse dispositivo que tem um A0, A1 e A2. Se a gente juntar esses dois, fazer um jumper, então a gente poderia mudar o endereço daquele escravo. Claro, não todos terão essa disponibilidade, então a gente tem que ver a folha de dados para saber qual será o endereço. Então o maestro envia o start, depois envia o endereço do escravo, assim o escravo vai saber que o master está falando com ele, e depois disso, que o endereço for adicionado, depois disso, o maestro enviará um bit que vai indicar se o maestro deseja escrever ou ler. Aqui no RW, ele vai mandar um 0 se deseja ler ou 1 se deseja escrever. Por exemplo, eu quero ler o que está tendo o sensor, ou quero escrever aqui no LCD. Só que quando o maestro envia esses dados para o escravo deverá confirmar ao maestro que ele está disponível para o que o maestro precisar. Esse bit de confirmação a gente conhece como ACK, beleza? Então ele está mandando aqui o ACK, porque o maestro enviou o endereço, ele falou, por exemplo, que deseja ler ele, então beleza, o escravo fala ACK, beleza, estou pronto para que você me leia. E aí sim, já o maestro enviará alguma instrução. Eu quero ler tal coisa ou enviar qualquer dado. Por exemplo, eu quero fazer qualquer coisa. Então, o escravo vai falar ACK, ou seja, que beleza, que ele está ciente do que ele quer fazer. E depois pode enviar um dado ou receber um dado. E por último, antes de finalizar, o escravo enviará uma ACK e o maestro vai finalizar a comunicação. Também pode ser que algumas vezes o maestro se comunique com um escravo, mas o maestro não queira encerrar o bus de comunicação porque quer mandar mais informações. Isso aqui já é um pouco uma informação adicional. Aqui o master deve gerar uma nova condição de start, que a gente vai conhecer como start repetitivo, um SR, que é idêntico ao start anterior. Mas isso aqui é a informação que está por trás dessa comunicação I2C.